E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, eu vou gravar esse vídeo aqui. Claro, todos podem assistir, mas ele é mais voltado à correção da prova, aplicação das questões da prova. Então, principalmente quem ficou de recuperação, sei que são poucos alunos, mas a gente vai fazer essa correção, né? Então, acho que vai ser... Deixa eu ligar aqui uma... Então, acho que vai ser importante, né? Principalmente quem está com dificuldade, é uma maneira de já dar uma revisão para a prova de recuperação, beleza? Então, não que as questões da prova de recuperação vão ser iguais às questões da prova, mas é o mesmo estilo, é o mesmo detalhe, então a gente vai comentar sobre cada uma, falar da parte do conteúdo de cada uma, então vale a pena vocês assistirem, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos começar aqui com a primeira questão, tá? Selecione a letra P aos objetos que lembrem poliedros e NP que lembram não poliedros, certo? Essa era a primeira questão. E aqui, bom, creme dental, caixa de creme dental, não é a embalagem do creme em si, é a caixa do creme dental é um paralelepípedo, né? Um prisma, né? De base retangular ou base quadrada, tá? Então, você tem aí um poliedro. O lápis, gente, o lápis aqui, copo, geralmente o copo redondo, né? Um cilindro, não é um poliedro, tá, gente? Beleza? Livro de capa dura lembra um poliedro, né? Se você for pegar aqui, ó, um livro de capa dura, né? Um livro de capa dura, ó, é também um paralelepípedo, né? Onde você tem aqui, ó, largura, altura e comprimento, tá? Então um tijolo, né? Então lembrou um tijolo, é um prisma, é um poliedro. A garrafa de água, geralmente não, né, gente? A garrafa de água, ela tem um formato também que lembra o cilindro, tá? Caixa de leite lembra um tijolo, é um poliedro. E no caso, o lápis, eu coloquei as duas respostas. Muita gente colocou que é um poliedro, embora no gabarito inicial estivesse que não era um poliedro. Considerando um lápis como se fosse um cilindro também, né? Mas eu lembrei que existem lápis, e eu acredito que a maioria dos alunos que comentou aí, né? Por exemplo, deixa eu até ver se eu tenho aqui eu não vou ter um exemplo aqui, mas aqueles lápis verdes, né? Aqui, por exemplo, aqui eu não vou ter exatamente o lápis, eu tenho uma caneta, tá? Então, por exemplo, existem lápis, deixa eu colocar aqui até aqui para vocês verem melhor. Existem lápis, por exemplo, esse aqui não seria poderia até ser um poliedro, ele é triangular, tá vendo? Ó? A base dele é um triângulo. Então, se a base é um triângulo, você poderia até dizer que isso aqui é um poliedro, né? De base, um prisma de base triangular, né? Embora não seja bem retinho, ele é meio curvo. E tem lápis que são redondos, esses não seriam poliedros. Mas tem lápis que tem mais ou menos esse formato. É uma caneta, mas tem lápis que tem esse formato aqui, ó, lembra? Ele tem ele tem as faces, é um hexágono, né? Aqueles lápis verdes para desenho, que tem 6B, 5B, 2B, HB. Então, geralmente verde, tá? Aquilo seria um poliedro, né? Ainda mais se ele tivesse sem a ponta, beleza? Se ele tiver novinho, ele é um poliedro de base hexagonal, tá? Então, por isso eu considerei as duas respostas. Aí ninguém errou. Essa questão ninguém errou, tá? Eu considerei as duas respostas, beleza? Até mudei no gabarito e aí aceitaram, as duas respostas estavam certas, correto? Tá? Classifique cada afirmação como verdadeira ou falsa. Veja bem, podemos classificar o sólido geométrico em grupos poliedro
e não poliedro. Verdadeiro. Ou ele é poliedro ou ele não é poliedro, tá? O encontro de duas faces determina uma aresta. Gente, isso aqui, ó, quando eu tenho uma face, né, o prisma, com a outra face do prisma, tá? O encontro de duas faces, ó, o que que acontece aqui? O que que é essa reta aqui? O que que é essa reta aqui? Tá? Essa reta, ela é uma aresta. Não é isso? Tá? Beleza? Então, mesma coisa, ó. Repare, vamos fazer um outro, um prisma, vamos fazer um prisma inteiro, tá? Então, aqui, ó, tenho aqui, certo? Então, vamos fazer aqui um prisma inteiro. Então, aqui eu tenho a face, a tampa, né, a face superior. Aqui eu tenho as faces laterais e as outras estão lá atrás. Não tem como a gente visualizar aqui, tá? E repare, se eu o encontro dessa face com essa face vai me dar essa reta aqui, ó, que é uma aresta, entendeu? O encontro dessa face aqui com essa face de cima, essa face lateral com essa face de cima, o encontro das duas, gente, você tem que imaginar que isso aqui é um plano e isso aqui é outro plano. Quando um plano intercepta, ó, um outro plano, o que que acontece entre eles, né? Fica uma reta em comum, tá? Seria como se você tivesse uma folha, né? Vamos pegar assim uma folha de papel assim, né? Um plano e uma outra folha de papel assim, né? Outro plano. E aqui entre eles, ó, vai ter uma reta, certo? Vai formar aqui uma reta, tá? Uma reta bem aqui no meio deles, tá? Essa reta, no caso de um poliedro, gente, é sim aresta, beleza? Então aquela questão também está correta, tá? A próxima. Próximo, então. O encontro de duas faces determina uma aresta do poliedro. Aqui, beleza, tá? Acabamos de ver essa. Um sólido geométrico cuja superfície é arredondada é classificado como poliedro? Não, né? Esse é falso. Superfície arredondada, gente, seria o quê? Uma esfera, né? Não tão feia que nem essa que eu fiz, né? Mas uma esfera, né? Uma esfera, um cilindro, né? Então você tem aqui um cilindro, você tem um cone, né? Então não são poliedros, não tem faces e tal, beleza? Tá? Então esquece esse detalhe. Esse daqui também causou alguma estranheza. Olha, vértice é o nome dado ao encontro de duas arestas que determinam um ponto. Gente, não é falso, tá? É verdadeiro, beleza? Tá? Só que tem um detalhe aqui, importante. Quando eu trato de sólido, então a resposta foi considerada verdadeira, tá? Mas isso, no caso, no encontro de duas arestas, é quando eu estou falando de figura plana. Figura plana, tá? Então, se eu estou na figura plana, ó, encontro de duas arestas, eu tenho aqui um vértice, outro vértice, outro vértice. Quando eu estou falando de sólidos, tá? Quando eu estou falando de sólidos, o que determina um vértice no sólido é o encontro de três arestas. Três arestas, né? Sempre vão ter três arestas para formar o vértice, beleza? Tá? Isso em qualquer sólido geométrico, no caso poliedro, tá? Mas foi considerado verdadeira, porque no caso de uma figura plana, e aqui ele não fala, né, exatamente que a questão é apenas sobre poliedro. Então, a gente vai considerar toda essa parte, tá? Porque não foi no enunciado da questão, não falou que era só sobre poliedros, né? Então, visto que tudo que a gente já viu aí durante o ano, essa questão estaria verdadeira. 3. Escreva o nome completo de cada poliedro e também determine o número correspondente de faces e arestas, tá? Então aqui, gente, não tem jeito, você tem que contar. E aí muita gente errou, tá? Veja, quando você tem prismas,
tá? No caso A, B e D, você precisa contar o quê? Ó, ele quer vértices, arestas e faces, né? Então, repare, você tem um pentágono na base e pentágono na tampa. Duas faces, pentágono na base e pentágono na tampa. Se é pentágono, você vai ter 5 faces laterais, uma para cada lado aqui da base, né? Da figura da base. Então, você tem 5 faces laterais, mais uma em cima, mais uma embaixo, 7 faces no total. Beleza? Arestas. Gente, se é um pentágono, você tem 5 arestas em cima e 5 arestas embaixo. E mais 5 laterais, que é cada vértice ligando, né, de cima para baixo. Então, você vai ter 15, certo? Então, você teria aqui, né, vamos lá, A. Bom, na A, então, tá? Olha o que acontece. Repare, faces. Então, vou até fazer de outra cor aqui, ó. Você tem uma face embaixo e uma face em cima. E 5 faces laterais. Uma que vai acompanhar esse lado aqui, outra que vai acompanhar esse lado, outra que vai acompanhar esse, e mais 2 lá atrás. Né? Certo? Então, você tem 7 faces, arestas. Né? Você tem 5 embaixo, 5 em cima e 5 do lado, então são 15 arestas, 5 laterais, 5 na base, 5 na tampa. E faces, arestas e vértices. Gente, vértice é sempre o dobro. Você tem 5 vértices embaixo, 5 vértices em cima, 10 vértices, tá? Então, é isso, beleza? Então, agora vamos para a letra B. Bom, a letra B é um hexágono, é exatamente igual a esse, gente, só que são 6. Então, você tem aqui, ó, 6 em cima, tá? Então, é só, se você conseguir fazer essa figura só, já vai te dar uma base legal. Por quê? Quantas faces? Você tem uma em cima, uma outra embaixo, né? Uma outra embaixo igual. E você vai ter mais 6 aqui laterais para, né, ligar as duas faces. Então, você tem 6 laterais, 7, 8. 8 faces. Quantas arestas? Você tem 6 em cima, 6 embaixo e 6 laterais. Ou seja, 18 arestas. Quantos vértices? 6 em cima e 6 embaixo. 12 vértices, tá? Então, não tem muito o que errar nessa questão, gente. Item C já é uma pirâmide, tá? É uma pirâmide. E é uma pirâmide com a base pentagonal, né? Uma pirâmide com a base pentagonal. Então, você tem ou pirâmide pentagonal, né? Tanto faz, beleza? Então, não teve muito padrão para resolver o nome, tá, gente? Então, quem colocou pirâmide pentagonal, pirâmide com base pentagonal, eu considerei, tá, o nome. O que eu peguei mesmo foi nesses valores aqui, não podia errar isso. Então, a pirâmide, gente, ó, você tem que pensar o seguinte, quantas faces? Você vai ter uma face no fundo, e como aqui é um pentágono, né? Como é um pentágono, então você vai ter, porque ele vai para um único ponto. Então, você vai ter uma face, 2, 3, 4 e 5. Então, você tem uma no fundo e 5 laterais. Então, você vai ter 6 faces, certo? Tá? 5 laterais e uma no fundo. Não vai ter a tampa, beleza? Quantas arestas? 5 na base e mais 5 laterais. Não vai ter as 5 da tampa, tá? Então, você tem 10 arestas, tá? E vértices? 5 da base, mesma coisa. Você não vai ter os 5 da tampa. Você vai ter um só lá em cima. Então, você vai ter 6 vértices, beleza? 6, 10 e 6. Essa é a letra C, tá? A letra D é triangular, mas é um prisma. Então, é o mesmo raciocínio ali do outro, tá? Então, você tem aqui, ó, é um triângulo em cima e um triângulo, né, em cima e um embaixo. Ó. Então, você tem aqui mais ou menos isso. Então, quantas faces? Uma em cima, uma embaixo, né? E 3 laterais. Então, você vai ter 5 faces. Quantas arestas? 3 em cima, na tampa, 3 no fundo e 3 laterais. 9 arestas. Reparem, né? Reparem que a aresta você conta 3 vezes. 3, 3 laterais,
3 lá em cima. Aqui, ó, aresta, 6 no fundo, 6 na tampa, 6 laterais. Conta sempre 3 vezes. 5 na tampa, 5 no fundo, né? 5 na tampa, 5 no fundo e 5 laterais. 15, então conta 3 vezes. É sempre assim, tá? Arestas. De prisma, de pirâmide não tem tampa, tá? Então cuidado com esse detalhe. Bom, continuando aqui, quando a gente vai para a letra E você tem outra pirâmide, só que hexagonal. Então, né, mesma coisa, ó, pirâmide, né, e aí você, um único ponto. Então, quantas faces? Uma face no fundo e 6 laterais, né? 6 laterais, ou seja, 7 faces. Quantas arestas? 6 no fundo e 6 laterais. Não conta 3 vezes, conta 2. Aqui na pirâmide conta 2. Então, você vai ter 12 arestas. Você só tem do fundo e 6 laterais, não tem 6 na tampa, tá? E vértice, você tem 6 mais 1 lá em cima. Esse pontinho aqui é mais 1, tá? Então, você tem 7 vértices, tá? Beleza? A letra F é um prisma, pode ser, né? É um tetraedro, tem gente que colocou tetraedro, beleza? Mas pode ser uma pirâmide triangular também, tá? Então, mesma coisa. Quantas faces? Você tem 3 laterais e uma no fundo. 4 faces, por isso que é chamado de tetraedro, né? Você tem arestas 3 embaixo, né, no fundo, e 3, vai contar 2 vezes, 6 arestas, 3 e 3, né? E vértices, 3 embaixo com 1 mais 1, 4 vértices, tá? Então, esse seria a resposta aí dessa questão, beleza? Tá? Então, vamos continuar. Questão 4. Um jogo de adivinhações, Carlinhos escreveu um poliedro. Qual foi o poliedro descrito por Carlinhos? Esse poliedro tem ao todo 15 arestas. Então, veja bem, se é um poliedro, pode ser uma pirâmide ou pode ser um prisma, né? 15 arestas, mas tem 2 faces pentagonais. Se tem 2 faces pentagonais, o que você tem que pensar, gente? Fundo e tampa. Lembra que a gente conta 3 vezes o número de arestas? 5 tampa, 5 no fundo e 5 lateral. Pronto, já deu para perceber que poliedro é esse. Se tem 15 arestas e 2 lados pentagonais, gente, até fizemos ele aqui, né? Ó, tá aqui, ó. É esse aqui é hexagonal. Esse aqui, ó, pentagonal. Pentagonal em cima, pentagonal embaixo e mais 5 arestas. Ó, 15 arestas, 2 faces pentagonais, certo? Então, só pode ser esse poliedro, tá? Aqui, prisma de base pentagonal. Beleza? Tá? Tranquilo, né? Esse aqui é interessante, gente. Muita gente errou esse tipo de exercício, mas no caso aqui, o desenho, né, você tem que ter uma visão espacial mais aguçada para você perceber aqui, tá? Então, o que diz aqui, ó? Emília quer encher a caixa de cubos de madeira de 5 centímetros de aresta. Então, cada cubinho daquele tem 5 centímetros, tá? Como mostra a figura? A caixa tem a forma de um bloco retangular, beleza? Então, vamos ver se a gente consegue aqui copiar essa imagem. Bom, então aqui, ó, nessa questão, tá? Alguns cubos já foram colocados na caixa. Quantos cubos Emília já colocou na caixa? Isso que ela quer saber. Quantos tem aqui, beleza? Então, vamos lá. Já copiei a questão aqui. Olha, gente, primeiro vamos ver a primeira camada. Primeira camada, tá? Essa primeira camada aqui, ó, tá? Então, reparem, gente. Vamos ver quantos cubos cabem aqui, ó. Eu tenho uma fileira aqui. Aqui, tá vendo esse que eu vou pintar aqui, ó? Vou até pintar de outra cor, vermelha. Ó, e essa aqui é uma outra camada, né? Uma outra fila. Essa aqui é a terceira. Essa aqui seria a quarta, que está alinhada com essa, tá vendo? Ó, né? Essa aqui seria a quinta. Essa aqui a sexta, sétima, 8, 9 e 10.
tá? Então, cabem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repare, daqui até aqui, gente, 4, 5, 6, 7. Aqui você tem 7, né? E aí tem mais 8, 9 e 10, tá? Então, cabem 10 assim. Então, lá naquela parede lá de trás, você já tem 10 cubos, certo? Beleza. Agora, vamos ver para cá, Eu tenho aqui, ó, eu tenho uma fileira. Aí aqui, repare que aqui, gente, vou até apagar aqui, ó, você tem duas, ó. Você tem uma aqui e uma aqui, ó. Tá vendo? Que tem 2 cubos aqui, mais um 3, ó. 1, 2, 3 e mais esse aqui, né? Então, você tem 4 filas até aqui. Você tem 4 filas, tá? 4 filas. Então, vamos começar pela última parede, que é mais fácil, ó. 1, 2, tá? Uma fila aqui, outra fila aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui cabem 10 e aqui cabem 7. Beleza? Tá? E do chão para cima. Ó, repare, eu tenho 1, 2, essa aqui está na segunda. 3, 4, 5, 6. E aqui cabem 6 cubos. Certo? Agora, quantos já tem na caixa? Bom, vamos começar colado na parede. Colado na parede, então, eu tenho 10 aqui e 7 aqui. 17. Certo? Mas isso no chão. Colado na parede, no nível do chão. Eu tenho 7 aqui, 10 aqui. Aí eu tenho mais, ó. Eu tenho mais, além dos 7 que estão aqui colados até lá ao fundo e 10 que estão lá colados na outra parede do fundo, tá? Eu ainda tenho o quê? Então, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aí vamos para o segundo andar. 23, 24, 25, 26. Certo? 27, 28, 29, 30. Então, a resposta dessa questão é 31 cubos, tá? Então, 31 já estão lá, beleza? 31 já estão aqui, tá? E em relação ao exercício 5, calcule o comprimento, a largura e a altura da caixa. Gente, é fácil. Cada cubo tem 5 centímetros, né? 5 centímetros. Então, comprimento, largura e altura, comprimento, você vai pegar 10 vezes 5, 50 centímetros. Largura, não é 7 aqui, ó? Então, 7 vezes 5, 35 centímetros. E a altura, 6 vezes 5, 6 vezes 5, 30 centímetros. Essas são as dimensões da caixa, porque a gente viu que deu certinho 10 cubos no comprimento, 7 cubos na largura e 6 cubos na altura. Como, né, a medida está certinha, você sabe que cada cubo tem 5 centímetros, é só multiplicar. Muita gente esqueceu de multiplicar e colocou 10, 7 e 6, tá? Então, ele quer saber em centímetros. Cuidado com esses detalhes, gente. E 7, ainda com base no exercício 5, quantos ainda faltam para ela encher a caixa completamente? Gente, já tenho 31, né? Quantos cubos cabem nessa caixa? Teve muita gente que achou o volume aqui, né? 50 vezes 35 vezes 30. Aí achou esse volume em centímetros cúbicos. Achou o volume de um cubinho, né? Que é 5 ao cubo, que dá 125, e aí dividiu o volume da caixa grande pelo volume do cubinho. Beleza, tá certo, vai achar a quantidade de cubos, beleza? Sem problema nenhum. Só que, gente, você correu um risco muito grande de errar, porque são questões, números grandes e tal. Aqui, lembre-se uma coisa, gente. Centímetro, metro, decímetro, isso é coisa do ser humano. O ser humano inventou isso, tá? Então, eu vou inventar uma outra medida. Qual vai ser minha medida? Cubinhos. Cubinhos, tá? Então, e vou calcular o volume em cubinhos. Quantos cubinhos tem de comprimento? 10. Quantos cubinhos tem de largura? 7. Quantos cubinhos tem de altura? 6. Então, eu vou ter aqui, ó, 420 cubos. Pronto, já é minha resposta.
Tá? Não é bem a resposta, mas já é, o princípio. Muita gente parou aqui. Muita gente fez esse cálculo e parou aqui. Então não é a resposta, porque ele quer saber quanto falta. 420. Se ela já tem 31 cubinhos ali dentro, quanto falta para encher a caixa? Beleza? Então cuidado aqui, ó. 389 faltam, tá? Faltam 389 cubos. Beleza? Entendido isso? Aí, tá? Então, tranquilo, né? Cuidado, leia o problema até o final, leia a pergunta. A pergunta, você tem que enfatizar muito bem a pergunta, tá? Quanto falta? Então é quanto falta, não é o total. Calcule o volume da figura. Isso aqui eu cheguei até a falar, tá, gente? Você precisa dividir essa figura em outras figuras mais fáceis de você trabalhar. Não existe fórmula do volume dessa figura aqui, beleza? Não existe uma fórmula para o volume dessa figura, até porque essa figura não é uma figura muito fácil. Então, o que eu faço aqui? Ó? Ele já até deu uma colher de chá, gente. Ele já dividiu a figura para você, já colocou até as linhazinhas aqui. Ó. Então, você vai calcular separado. Qual que é o volume desse aqui? Qual que é o volume desse aqui? 15 vezes 3 vezes 2, tá? 90 centímetros cúbicos. Qual que é o volume desse aqui? Ó? 15, 3, falta achar esse aqui. Esse aqui é 1,5. Ó. Esse 1,5 é o mesmo que esse. Tá? Toda a largura dessa figura é 1,5. Então, você vai colocar 1,5, né? Não é 15. Então, aqui também, gente, errei, tá? É 1,5. Então, aqui é 9. Aqui vai ser 1,5 vezes 3 e vezes 1,5, tá? Então, 1,5 vezes 1,5 dá 2,25, se eu não me engano, tá? Mas, vamos lá, isso aí. 2,25 vezes 3 vai dar 15, vai 1, 6, 7, 6,75. Beleza? Tá? Então, essa é essa prisma aqui. E o prisma de baixo, você tem 5,5 vezes 1,5 vezes 1,5, que é essa medida aqui, ó, 1,5, tá vendo? 1,5, 1,5, 5,5. Então, aqui você vai ter 12,375. Gente, com calculadora na mão, então, não tem como errar. Vocês fazendo essa prova online, né? Vocês têm acesso à calculadora e tal, não podia errar esse tipo de, tá? Beleza? Então, não tem... agora é só fazer a soma. E aí, se ainda fosse resolver na mão, né? Ainda poderia ser mais difícil. 9, né? Então, isso aqui vai dar 5, 12, vai 1, 11 vai 1, 6, 7, 8, 9, 9, 18 vai 1, 28,125. Não é isso? Então, gente, é vírgula embaixo de vírgula, né? Vírgula embaixo de vírgula, e aí você faz a soma, tá? Tranquilo, né? Não pode bobear com esse tipo de questão que não é tão difícil assim. Bom, vamos lá. 9. Questão 9. Espaço que o recipiente de perfume ocupa dentro de uma bolsa é o volume, né? É o volume que ele ocupa dentro de uma bolsa, certo? Agora, a quantidade de perfume, lembra? Líquido é capacidade, litros, mililitros. Então, a quantidade de perfume que cabe dentro do recipiente de perfume é capacidade. A quantidade de perfume é capacidade. Agora, o espaço que esse vidro ocupa numa bolsa é o volume. Porque o vidro aí, ele é visto como estado sólido, o vidro do perfume. Tá? Aí é o volume. Beleza? O pai de José possui uma casa com piscina. Essa piscina tem capacidade de 9.000 litros. Beleza? Está vazia. Caso José resolva encher a piscina até a metade, gente, 4.500 litros. Beleza? 9.000, metade, 4.500. Cada balde tem capacidade de 18 litros. Então, aí é só você fazer 4.500 litros, que é a metade, né? 36 para 45 é 9. 0 aqui vai dar 5. 0 e abaixou o 0, vai mais um 0 lá. 250, certo?
250 baldes, beleza? Tá. 11. A peça de madeira, ó, é a mesma coisa, só que aqui tem uma massa de 0,84 gramas por centímetro cúbico. Isso quer dizer o que, gente? Olha só, essa questão quer dizer o seguinte, que cada 1 centímetro cúbico daquela figura, daquele material, tem 0,84 gramas, beleza? Tá? E ele quer que você calcule, então, a massa total desse material aqui, tá? A massa total dessa figura, essa letra H aqui tombada, né? Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? Presta atenção. Ó, você tem aqui, ó, você vai achar o volume, né? Repare que o volume só aqui é 15. Então, você tem dois iguais, ó, dois volumes iguais, já vou colocar duas vezes e vou calcular o volume desse, né? Desses dois prismas aqui, ó, esse de cima, vou separar aqui e aqui, tá? Então, vou separar ele aqui e aqui, ó. Então, são dois iguais, aqui em cima e embaixo, que é 15 por 5 por 5. 15, beleza? Duas vezes. 2 vezes 15, gente, dá 30. 30 vezes 5 dá 150. E 150 vezes 5 dá 750. 750 centímetros cúbicos, só esses dois prismas. E entre eles, você vai ter uma coisinha aqui que é um cubo de 5 por 5. Então, você tem aqui um cubo que vai te dar 125 centímetros cúbicos. E isso aqui somando, você vai ter 870. Como que ele quer saber a massa? Você vai multiplicar por 0,84. Imaginando que você está fazendo essa prova sem usar calculadora nenhuma, como é que você faz essa conta? Multiplica normal, esquece essa vírgula, 4 vezes 5, 20, vai 2, 28, 30, vai 3, 32, 35. Né? 5 vezes 8, 40, vai 4, 56, 60, vai 6, 64, 70. 0, 0, 5, 3 e 7. E agora você vai contar duas casas decimais, 735 gramas, tá? Possui desse objeto aí, beleza? Tá? 735 gramas. Bom, questão 12. Cláudio é cozinheiro de um restaurante 2 vezes por semana, ele prepara a feijoada para ser servida aos clientes. Muitos alunos erraram porque confundiram esse 2 vezes por semana. Gente, isso aí não interessa em nada do problema. Porque ele diz depois o seguinte, ó, para que haja feijoada suficiente para todos, então se ele chegou hoje, eu vou fazer a feijoada hoje, para ter feijoada para todo mundo, eu preciso preparar o equivalente a 6 receitas. Com base na receita utilizada pelo cozinheiro, quantos quilogramas total de ingredientes Cláudio precisa para preparar a feijoada do dia? 6 receitas. Nada que dividir por 2 no final, gente. Muita gente errou isso, tá? Então, bom, vamos copiar aqui só para ficar mais fácil da gente ter resolver, tá? Então, você tem aqui a receita, né? Então, é somar isso aqui, gente, e multiplicar por 6, tá? Aí você pode, eu posso multiplicar antes? Posso, não tem problema nenhum. Tá? Só não esquece que 1 quilo, tá? Eu prefiro fazer aqui 1000 gramas e 600 gramas aqui tem 3, tá vendo? Vamos usar a matemática que a gente já conhece para facilitar nosso trabalho. 600 vezes 3 dá 1800, né? 1800. 400 vezes 2 dá 800 e 200. Pronto. Essa é uma receita. 0, 0, 16, 17, 18, vai 1. 3.800 gramas, certo? 3.800 gramas, uma receita. Como ele precisa de 6, 0, 0, 6 vezes 8, 48, vai 4, 3 vezes 6, 18, 19, 20, 21, 22, aqui, gramas, tá? Ou 22,8 quilogramas, tá? Ou, teve gente que deixou em gramas, teve gente que colocou em quilogramas, tá? Eu considerei as duas, tá? Beleza, né? Agora, eu poderia ter dado errado quem deixou em grama, porque a pergunta foi quantos quilogramas total de ingrediente ele precisa, tá? Mas eu considerei quem deixou em gramas.
Sabendo que, em média, cada pessoa come 400 gramas de feijoada, quantas pessoas podem ser servidas com a quantidade preparada por Cláudio? Então, 400 gramas é só dividir o total em gramas, aqui melhor, que já está em gramas, você passou para quilo para colocar a resposta. Mas agora, eu não posso dividir quilo por grama, gente, tá? Cuidado com isso. Se está falando que cada pessoa come 400 gramas, então 2.800 gramas dividido por 400 gramas, tá? E aqui eu vou ter quantas pessoas? 4, 20, sobra 2, 28 vai dar 7, sobra 0. 57 pessoas podem comer, beleza? Tá? E por último, João está treinando para uma corrida. Seu instrutor solicitou que fizesse um treino seguindo a série. 30 segundos de trote rápido, 10 minutos de trote moderado e 5 minutos de caminhada. Essa série deveria ser repetida 7 vezes. Quanto tempo o João treinou? Bom, nesse caso, gente, eu tenho que lembrar que eu não posso somar segundo com minuto, né? Então, eu posso fazer assim, ó. Reparem que você tem aqui, ó, 30 segundos, depois 10 minutos e depois 5 minutos. Isso aqui é uma série, certo? São 7 séries, beleza? Então, a princípio, eu não vou transformar ainda nada. Então, o que eu vou fazer? Se eu multiplico isso aqui por 7, eu vou ter 210 segundos. Aqui por 7, eu vou ter 70 minutos. Isso aqui por 7, eu vou ter 35 minutos. Beleza? Tá? Então, o que eu faço aqui? Ó? 210 segundos, se eu dividir por 60, eu vou ter 3 vezes 6, 18, certo? 3,5 minutos, não é isso? 3,5 minutos, tá? Porque para colocar esse zero, eu coloco a vírgula, então 3,5 minutos, que dá 3 minutos e 30 segundos, correto? Então, se eu somar 70 com 35 e com 3,5, tá? Isso aqui eu coloquei em minutos, então eu vou somar como minutos. Então, 5, 8 e 10. 108 minutos e 30 segundos, tá? Só que 108 minutos, gente, olha só, para ter 2 horas é 120, né? Porque, então não vou dividir por 60, basta eu tirar 60 aqui para saber quanto sobra. Ó, então eu sei que é 1 hora, 48 minutos e 30 segundos, certo? Esse seria o tempo de corrida, ó, que é a penúltima alternativa. 1 hora, 48 minutos e 30 segundos, tá? Então, eu não transformei, no primeiro momento, eu não transformei tudo para minuto, tá? Mas eu poderia ter colocado aqui, ó, gente, ó, outra maneira de fazer então, vamos lá. Aí você faz como você se sentir mais confortável. Antes de começar qualquer cálculo, tem gente que já assume isso como uma regra, tá beleza? Então, antes de eu começar a calcular qualquer coisa, eu vou colocar tudo para o menor. O menor é segundo, ou para o maior, que é minuto. O problema de você transformar tudo para minuto é que 30 segundos é 0,5 minutos. É a metade. E tem gente que não gosta de trabalhar com vírgula. Mas, quando você multiplicar isso aqui por 7, você vai ter 3,5 minutos. E aí transformou tudo em minutos. Tá? Pode fazer isso? Pode. Mas, professor, eu não gosto de trabalhar com vírgula. Eu quero colocar tudo, então, para segundos. Beleza? Os números vão ser maiores, mas realmente não vai aparecer a vírgula no primeiro momento. Então, depois que eu passo tudo para segundos, eu vou somar 930 segundos. Beleza? 930 segundos. Se eu dividir isso aqui por 60, eu vou achar quantos minutos. Reparem que isso aqui vai dar, ó, tem 3, baixo 0, 5,5. Tá? 15 minutos e 30 segundos. Só que isso aqui é uma série. Eu vou ter que multiplicar por 7. Então, aqui vai ficar 5, 35, 38 vai 3,
7, 8, 9, 10, 108,5 minutos, né? Porque isso aqui é minutos, ó, tá? Minutos. E aí sim eu posso dizer que 108 é 1 hora e 48 minutos e esse 0,5 minutos é 30 segundos. Então eu chego lá de qualquer jeito, tá, gente? Então você vê a maneira que você mais gosta, tá? E não esquece de multiplicar por 7. Porque se você não multiplicar por 7, também tem alternativa errada lá para você marcar. Então, cuidado com isso, beleza? Era isso, então. Valeu. Boa prova. Revejam as aulas que eu gravei, fora essa, que tem algumas dicas interessantes para a prova. Tá? Valeu, gente. Aquele abraço para vocês e até a próxima.